Vamos ao texto, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nós leremos a palavra do Senhor nesse momento e vamos meditar sobre quando a desgraça é transformada pela graça. Quando a desgraça é transformada pela graça. Coloca na NAA, por favor, Nova Almeida atualizada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez e pedimos pela tua palavra que é santa, tua palavra que é viva, tua palavra que é infalível, e pedimos que o Senhor faça o milagre que somente o Senhor pode fazer, que é, ó Deus, de modo que ela seja compreendida por todos e cada um que está presente aqui nessa noite. Que o teu filho desapareça e que somente o Senhor possa resplandecer. Esconde, meu Deus, o teu servo atrás da tua cruz. Que as palavras dos lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Oramos em nome de Jesus, amém. Quando a desgraça é transformada pela graça. Essa aqui foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, das quase 10 cartas, mais de 10 cartas que ele escreveu, e ele escreve para o seu discípulo Timóteo, alguém que provavelmente encontrou o apóstolo Paulo em uma daquelas muitas situações de apuro e de sufoco que ele passou. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele foi maltratado. Em um desses momentos, ali pela região de Listra e Derbe, o apóstolo Paulo foi encontrado por Timóteo em torno de uns 20 anos, eles começam então a amizade, conexões do reino, conexões que o reino vai possibilitando que a gente experimente, que a gente viva. Numa dessas conexões, o apóstolo Paulo conhece Timóteo, identifica nele alguém vocacionado, identifica nele alguém com grandes possibilidades de se tornar um pregador do evangelho, um pastor de ovelhas, um missionário às nações. Então eles começam a desenvolver essa afinidade com a família, mas especialmente com Timóteo. Timóteo participa com o apóstolo Paulo de algumas jornadas, aventuras, viagens missionárias, e também recebe a incumbência de poder cuidar de rebanhos específicos em locais específicos, além de suprir também a vida do apóstolo Paulo em tantos momentos difíceis. Quando a gente olha para um texto como esse, vamos entendendo o que está por trás, o pano de fundo, nós vemos o quanto que a graça de Deus é poderosa e é transformadora. O quanto que Deus age em quaisquer dimensões que Ele quiser, porque Ele é Deus. Para Deus não existe limite geográfico, para Deus não existe limite de tempo, para Deus não existe limite financeiro, não existe absolutamente nenhum limite para o agir de Deus. Você tem o apóstolo Paulo, que provavelmente já é um homem de adulto, caminhando para a maturidade, para se tornar um homem idoso. É um homem que se converte tardiamente, provavelmente já havia sido casado por algumas características que ele tinha, como fazer parte do sinédrio em determinado momento. Você tem o apóstolo Paulo, que é um homem já vivido, um homem cheio de experiências de vida, é um homem de conhecimento enciclopédico, mas é um homem também internacional. Ele já conhecia várias partes do mundo, especialmente ali no velho continente, aquela parte da Europa. Então é um homem poliglota, enfim, é um homem muito sofisticado, de um lado da gangorra. Do outro lado, na outra ponta da gangorra, tem um jovenzinho, aproximadamente ali, talvez uns 20 anos, que era Timóteo, começando sua vida, começando a sua jornada ministerial, mas ambos são alcançados pela graça do Senhor. Então, um é alcançado quando já tinha vivido muito, outro é alcançado quando viveu tão pouco. E provavelmente o Timóteo era aquele camarada que se diz assim, nasceu num berço cristão, nasceu num lar cristão. Às vezes a gente parece que tem a expectativa de que o testemunho só vai ser bom
quando a gente pega alguém que a vida foi toda desmantelada lá atrás, que era um verdadeiro depravado, degenerado, era um trombadinho, um trombadão da vida, parece que aquele testemunho de alguém que nasceu num lar cristão não é tão empolgante, né? E aí Timóteo está aqui para nos mostrar o oposto disso, está aí para mostrar que a graça de Deus alcança quem estava num gramado bonito, bem cortado, numa casa bem ornamentada, ou quem estava dentro quase de uma lata de lixo. A graça do Senhor é para todos e alcança a todos. Então o apóstolo Paulo, ele é alcançado em um contexto, Timóteo é alcançado em outro contexto, e aí por aí nós já começamos a ver os aperitivos da graça de Deus, como é que ela se manifesta. Não há uma regra. A graça de Deus, ela pode ser e pode alcançar a todos, pode ser alcançada por todos e pode alcançar a todos, independente das circunstâncias. Pode alcançar alguém quando ainda é criancinha, na tenra idade, bem novinho, ou pode encontrar alguém que já está lá nos últimos momentos da sua vida, ou que já é uma pessoa madura, idosa, ou então alguém que, enfim, como foi o ladrão ao lado de Jesus na cruz, alguém que está nos momentos finais da sua vida, mas que a vida está sendo antecipada, o fim da sua vida por causa de algum mal que cometeu. Enfim, a graça do Senhor alcança a todos. E tem tanta riqueza, irmãos, quando nós começamos a estudar sobre personagens bíblicos, eu sempre encorajo a vocês, é muito enriquecedor você ler biografias. Biografias bíblicas, então, é algo assim fenomenal. Então, pega personagens bíblicos, homens e mulheres de Deus, e começa a estudar sobre a vida deles. Leia tudo o que você puder, tanto o que está na Bíblia, quanto livros que foram escritos a partir de pesquisas sobre esses personagens. Timóteo é um desses aqui. A história de vida dele é fantástica, porque é aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, e deu certo, porque Deus entrou na história e mudou o curso da história. Deus derramou graça, bondade, misericórdia, e todas as coisas puderam ser mudadas. Vamos ver aqui algumas características da vida de Timóteo. Nós vemos que ele era filho de uma mãe, versículo 5, ele era filho de uma mãe e de uma avó que eram crentes. Versículo 5, lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Atos capítulo 16, coloca para a gente os versículos 1 a 3, porque fala um pouquinho também, é uma das viagens que eles fizeram. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Aqui começamos a ter mais informações mais precisas, mais objetivas. Filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Aí você já começa a ver um problema aqui. Por quê? Porque não era permitido a relação amorosa, interpessoal, conjugal, marital. Não era permitido casamento e nem relação, qualquer tipo de relação do judeu com um gentil. O grego é gentil. Então você tem um judeu, a mãe de Timóteo era mulher judia, se relacionando com um homem grego, com um homem gentil. Então aqui você já tem uma disfunção. Na linguagem de hoje é como se dissesse assim, é um crente namorando com um não crente, é um convertido namorando com um não convertido. Há uma proibição bíblica para isso, porque a Bíblia diz que não há comunhão das trevas com a luz. Então aqui você começa a ter um problema, e é um problema tão forte que na região em que eles moram, que é Listra e Icônio, então você tem ali o conhecimento da comunidade. Aqui tem uma mulher que vacilou, tem uma mulher que fez o que não devia fazer. Então todos já conheciam aquela marca, que é como se fosse um estigma na vida de Timóteo. A mãe dele, provavelmente em algum momento da vida, talvez na juventude, se afeiçoou daquele rapaz bonito. Os gregos tinham aquela tendência para aquela cultura de se olhar e dizer assim, que homem bonito, mas eram homens fanfarrões, eram homens de vida desregrada, eram homens desmantelados, eram os boizinhos da época, eram os boçais. Aí a mulher que era judia, criada ali no texto bíblico, ela se afeiçoou daquele camarada, provavelmente foi viver uma aventura amorosa, provavelmente se amigou, ou então engravidou, casou, não, ninguém sabe, o texto bíblico não fala, o que dissermos aqui é inferência ou especulação. O fato é que daquele relacionamento, Eunice engravidou de um homem grego e deu à luz a um rapazinho chamado Timóteo. A gente poderia olhar e dizer assim, nasceu debaixo de maldição. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que a graça do Senhor pode alcançar qualquer realidade e transformar qualquer desgraça. E é o que a Bíblia diz em Romanos.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde você tiver o maior e o pior dos pecadores, ali haverá uma grande possibilidade da manifestação da graça redentora e transformadora do Senhor Jesus Cristo. Não desista de crer, não desista de acreditar na Escritura Sagrada. Então aqui é para nós termos um pouquinho do panorama. Olha o que diz mais aqui, o versículo 3, versículo 3. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus. Eles estão indo para uma viagem missionária, tem que cumprir as expectativas, né, transculturais daquele local. Circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Fala no versículo anterior e fala também aqui, então não tinha como disfarçar, não dava para esconder. Ele era filho de um casamento ilegítimo, de uma relação ilegítima, e aquilo realmente tinha um forte peso para a sua vida. Mas Deus é um Deus da graça, e Deus muda o curso e o rumo da história, para poder cumprir em nossa vida os seus propósitos. Uma das razões porque eu creio tanto na Bíblia, é porque a Bíblia não é aquele livro perfeitinho de gente perfeitinha, é aquele livro cheio de gente igual a eu, igual a você, igual a nós. Gente que teve tantos momentos ruins na vida, tenebrosos, talvez momentos que a gente tem até vergonha, fica corado de vergonha quando tem que falar. Mas a Bíblia mostra, né, a Bíblia se expõe exatamente para mostrar. Deus expõe a vida dos seus filhos, dos seus servos, das suas servas, para mostrar que assim como a vida destes homens e mulheres de Deus foi transformada, a nossa vida também pode ser transformada pela graça do Senhor. Quando você vê Mateus escrevendo, Deus levanta Mateus para escrever o Evangelho segundo Mateus, né? E ele está escrevendo num primeiro momento para judeus. Então por isso que você vê que ele evita falar o nome de Deus em vão, de Yahvé, porque o judeu sempre terá problema em usar o nome de Deus em vão. Então ele evita falar sobre o reino de Deus, ele fala sobre o reino dos céus. E quando ele abre o livro de Mateus, você vê que o livro é aberto com a genealogia de Jesus. Então ele vai pegar a árvore genealógica, toda a ancestralidade, ele vai puxando lá de trás, até chegar em Jesus Cristo. E quando ele faz aquela visão panorâmica da árvore genealógica de Jesus, você vê tanta gente ruim, tanta gente complicada, mas Deus não fez questão de esconder a história. Não tenha vergonha daquilo pelo qual você já passou, às vezes de onde Deus te tirou, porque Deus é um Deus que tem essa capacidade de contrariar até a lógica, de contrariar a própria história, aquilo que seria a história mais perfeita. Deus não precisa disso. Deus pode fazer o que quiser em qualquer circunstância, porque Ele é Deus. Ele pode transformar qualquer situação, Ele pode transformar qualquer vida. Eu acho tão lindo quando Deus pega um dos seus servos e o chama e diz assim: eu te tirei de detrás das malhadas, eu te tirei de onde ninguém esperava, eu te tirei do chão de fábrica, eu te tirei de um local improvável, para que você seja príncipe no meio do meu povo. Eu tirei você, eu tiro de onde eu quiser. Quando você vai ler no livro de Daniel, Deus pega um rei, que era um rei soberbo e orgulhoso, Deus o tira do trono e Deus o bota para comer pasto, porque ele com o seu orgulho estava tripudiando da glória e da majestade de Deus. Mas Deus pega um outro homem do meio do pasto, que foi o rei Davi, e o leva para sentar-se no trono, porque ele é Deus, porque ele é o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Essa história aqui de Timóteo é uma história que eu geralmente gosto de pregar no Dia das Mães e também no Dia dos Pais, porque eu gosto de jogar na cara dos pais, né? Eu vou dizer assim: olha, você tem um texto aqui que está faltando um personagem, porque o texto está falando sobre Timóteo, está falando sobre Eunice e está falando sobre Lloyd, mas cadê o pai de Timóteo? Cadê ele? Aonde está? Qual o nome dele? Ninguém sabe, porque ele foi tão inútil, a presença e a influência dele foi tão imperceptível, que ele sequer foi digno de entrar para a história. Apenas se menciona assim o pai, não tem nome. Então, quais são as marcas que nós estamos deixando? É uma reflexão na vida dos nossos filhos, na vida de quem nos conhece. Quais são as marcas?
Ou será que nós fomos apenas os reprodutores, os geradores? Ou será que nós fomos tão dignos a ponto de sermos mencionados, nominados pela própria Bíblia? Lloyd e Eunice, uma avó e uma mãe, mulheres simples, entraram para a história. Mais de 2000 anos depois, estou aqui eu mencionando o nome delas, honrando aquelas mulheres de Deus, porque permitiram que a graça do Senhor alcançasse o seu contexto desestruturado, bagunçado, escandaloso, e fizesse com que um altar de adoração ao Senhor Jesus fosse erguido naquele lugar. E nós temos que abrir a porta da nossa casa, da nossa vida, para que essa esperança também nos alcance. Para que, independentemente do que aconteceu lá atrás, a porta da nossa casa seja aberta para a transformação que vem do Senhor. Olha que coisa linda, porque vai falar que ele conhece a Escritura desde cedo. Volta o texto para a gente aí, de 2 Timóteo, capítulo 1, ele conhece, 2 Timóteo, capítulo 1, pode deixar o texto aqui para a gente, viu? Vai falar que ele conhece as sagradas letras. Coloca para a gente aí o capítulo 3, versículo 15, esse aqui ele fala mais especificamente. Timóteo, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você pode ter nascido como fruto de uma prostituição, você pode ter nascido como alguém que se diz assim, é um ilegítimo, nasceu fruto do pecado. Não há impossíveis para Deus no seu agir. Tudo aquilo que Deus quiser fazer, Ele pode fazer, Ele pode transformar. Então você pensa, você poderia ter aqui, por exemplo, uma mulher, uma avó como foi Lloyd, e poderia ter uma mãe como Eunice, que dizia assim, agora eu vou ficar com vergonha, meu Deus do céu, eu não quero mais me congregar com os irmãos, eu não quero mais fazer parte da comunhão dos santos. Orgulho, irmãos, derruba qualquer um. O orgulho, ele nos impede de viver tantas coisas diante de Deus. O orgulho nos impede. Às vezes nós temos mais preocupação com aquilo que vão falar, com aquilo que vão pensar, do que com aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E o quanto que nós somos prejudicados. A relação dela foi errada? Foi. O que ela fez era pecado? Era. Mas ela ia sacrificar todo o futuro por causa disso? Não. Não precisa. Isso aqui também é lição para nós. Independente do que tenha acontecido, tenha a capacidade de se arrepender dos seus pecados e buscar um recomeço na presença do Senhor. Peça perdão para Deus. Então ela conhecia a Escritura, a mãe de Timóteo e a avó conheciam a Escritura, mesmo assim pecaram, só que mesmo depois do pecado, voltaram para a Escritura e foram buscar a redenção, o perdão e a transformação do Senhor. Resultado, o rapazinho, o filho que nasceu de uma relação de pecado, está sendo alcançado pela graça do Senhor. A desgraça vai dando lugar à graça de Deus, a tragédia vai dando lugar a uma grande bênção. Aquele que era um completo improvável se torna um santo homem de Deus. E o testemunho sobre ele está por todo lugar. Atos capítulo 16, versículo 2 fala sobre isso. Como é que Timóteo estava sendo conhecido? Atos 16, versículo 2. Como é que as pessoas daquela cidade, daquela região, o conheciam? Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo. Então ele era um rapaz que tinha uma alta respeitabilidade no meio da sua comunidade. Isso aqui é tão importante, irmãos, porque nós temos aqui alguém comissionado por Deus, chamado por meio de uma autoridade que é o apóstolo Paulo, e o quanto que isso aqui marca, né? Quando nós vamos seguir uma vocação, termos o bom testemunho daqueles que convivem conosco. Os últimos concílios que eu participei, aqui eu participei de poucos concílios, mas eu participei de muitos concílios no Pará. Fiz parte de algumas bancas de examinação de concílio, de jovens que iam se tornar pastores, tanto na parte de eclesiologia quanto teologia. E aí eu sempre gostava de falar assim, né? Geralmente eram rapazes já casados, geralmente recém-casados, outros eram mais maduros. Aí depois que a gente esgotava o camarada em perguntas e etc., e pegava antecedente criminal, SPC, Serasa e tal, aí a gente perguntava assim, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, para a esposa, né? A senhora concorda com a vocação dele? A senhora acredita na vocação dele? Como é que é este homem dentro de casa? Por favor, não minta.
Você está diante de homem, mas está diante de Deus. Isso aqui é muito importante. Nós recomendaremos ou não este homem para o ministério, o santo ministério pastoral. A senhora acredita na integridade deste homem? Este homem é um homem de Deus. Este homem é um homem de Deus. A senhora está disposta a seguir a jornada ministerial com ele? Isso aqui é uma marca muito profunda, irmãos. Nossa comunidade é uma marca profunda. Qual é o testemunho que a nossa família dá a nosso respeito? Qual é o testemunho que os nossos vizinhos, até quem não é convertido, dá a nosso respeito? Qual é o testemunho que os nossos professores dão ao nosso respeito? Os nossos colegas de trabalho? Aquilo ali é um demônio, pelo amor de Deus. Aquilo ali é um homem, é um insuportável, é uma insuportável. Como é que eles estão te olhando? Então você tem um Timóteo, que embora tão novinho, ele deixa marcas profundas naquela região, naquela cidade. Tudo isso aqui vai consolidando o seu caráter. Mas agora, vou lá para o texto, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos agora, versículo por versículo, que vai ser muito interessante. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Olha, o testemunho que Paulo está dando aqui, esse testemunho é importante. Ele está falando sobre si. Você sabe que Paulo se converteu tardiamente, porque ele era aquele judeu radical, aquele judeu quase xiita, né? E ele era radicalíssimo. Mas ele diz assim: eu errei muito, porque eu achava que aquela religiosidade era o mais importante. Depois eu entendi que não era. Mas Deus sabe que eu fiz aquilo na melhor das intenções. Então, às vezes, irmãos, isso acontece. Alguém se converte e vai dizer assim: pastor, eu era de uma outra religião. E lá eu era uma figura de protagonismo, porque eu entrei de corpo, alma e coração. Mas Deus sabe que eu era e fazia aquilo que eu fazia pensando que eu estava certo. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu sirvo a Deus, desde os meus antepassados, eu sirvo com a minha consciência limpa, porque sem cessar eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Ele está dando testemunho sobre si e falando sobre o seu cuidado espiritual na vida de Timóteo. 4. Parte muito importante agora. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Irmão, só consegue ver lágrima quem está perto. Quem está longe não enxerga. A Bíblia toda, ela está nos convidando para vivermos relacionamentos. Caminhar junto com as pessoas. Vocês têm uma chance de ouro de viverem em uma igreja relacional. Que vocês vão ser conhecidos pelo nome. Que as pessoas vão conhecer suas belas e maravilhosas virtudes, mas também os seus defeitos. Dê a si mesmo a chance de viver tudo isso. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: eu oro por você, Timóteo, todo dia. Você tem uma amizade espiritual como essa? Seja sincero para si mesmo. Conversa consigo mesmo, com o seu coração. Você tem uma amizade, seja você jovem, adolescente, adulto, ancião, você tem alguém que ora por você todo dia. Relacionamento discipulador, quem vive de verdade experimenta isso todo dia. Todo dia. Eu tenho alguns colegas pastores que eu converso, um está lá na divisa do Pará com o Amazonas, outro está aqui ao longo da Belém Brasília, lá em Paraíso do Tocantins, outro está lá na Transamazônica, outro está lá no litoral do Ceará, perto de Jericoacoara, e um deles falou assim: pastor, vamos marcar dias para a gente se encontrar e orar pelo WhatsApp, pelo Zoom e momentos assim. Aí teve um que eu achei engraçado essa semana, eu até ri. Ele disse assim: meu irmão, me dê notícias, porque eu estou orando aqui por você no escuro. Eu estou orando por você aqui com a minha esposa todo dia, mas eu estou orando no escuro, porque eu estou precisando de informações. Eu fico muito comovido toda vez que alguém diz assim: eu estou orando por você. Eu tenho alguns amigos espirituais que eu sei que oram por mim todo dia. Eu tenho ovelha que eu vou valendo, mesmo sendo errado a gente apostar, né? Em algumas razões. Eu vou valendo, como eu tenho ovelha que todo dia ora por mim, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque a gente sabe, você sente a força, você sente aquela retaguarda que te segura. Eu digo assim: ô meu irmão, muito obrigado, meu irmão, porque você está orando por mim. Essa oração é que não deixa a gente cair.
Você precisa ter amigos espirituais que oram por você. Você precisa ter lideranças espirituais, mentores espirituais na sua vida, para que você tenha essa retaguarda de oração, para que essas pessoas possam orar por você. Então o apóstolo Paulo, ele entra nessa relação de mentoria, de cuidado com Timóteo, e isso impacta a sua vida. Paulo diz assim: eu lembro das suas lágrimas. Quem é que vai lembrar da lágrima? Quem está perto. Porque às vezes eu posso olhar para você e imaginar assim: você é uma pessoa extremamente feliz, bem resolvida, e às vezes você está passando os momentos mais difíceis da sua vida, sofrendo com dores angustiantes, parece estar sufocado, sofrendo e chorando sozinho. E esse não é o projeto de Deus para nós. Então você tem aqui uma relação tão linda de proximidade, de quem está vivendo junto e perto, de cumplicidade. Eles têm muita coisa em comum. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso, com grande expectativa para te ver, para que eu transborde de alegria. Meu Deus, que amizade é essa? Eu quero para mim, você também quer. Amizade que a gente tenha tanta vontade de estar perto, que quando você está perto parece que o tempo para, a vida parece que para de acontecer nos outros lugares, porque aquele momento é incrível, aquele momento é maravilhoso, aquele momento é especial. Esse é o plano de Deus para nós, para que a gente possa viver. A figura que faltou na vida do Timóteo, Deus está suprindo agora. Olha que coisa linda. Por que igreja, irmãos, é um lugar tão maravilhoso para a gente fazer parte? Porque aqui Deus supre muito do que a gente precisa. Muitos de vocês é possível que nem tenham experimentado dentro de casa amor, e talvez de conviver em uma igreja como essa, vocês estão descobrindo na prática o que é amar e ser amado. Talvez lhe faltou presença e beijo de pai, e aqui você tem encontrado beijos de afeto, de amor, abraços sinceros, despretensiosos, mas que são capazes de te restaurar. Às vezes, irmãos, um abraço que a gente recebe bem recebido, sincero, cura tantas dores da nossa alma. São verdadeiras compressas de ternura, transformam as nossas feridas em cicatrizes, que a gente olha e diz assim: já não dói mais. Eu lembro do que aconteceu, mas eu estou curado, eu encontrei restauração do Senhor. Uma das formas mais lindas que eu vejo igreja é como uma Betesda de Deus. Havia lá nos tempos de Jesus o tanque Betesda, que significa lugar de misericórdia. E eu vejo igreja exatamente assim, como um lugar de misericórdia, aonde nós vamos e somos restaurados pelo Senhor, aonde Deus traz alívio para a nossa alma. É como quando Deus fala por meio do salmista: guia-me pelas águas tranquilas, traz refrigério para a minha alma. Guia-me aos pastos verdejantes e traz refrigério para a minha alma. Nós começamos a ser restaurados pelo Senhor. Experiências tremendas e transformadoras. Irmãos, quão maravilhoso é Deus, que naquela altura do campeonato, manda o apóstolo Paulo para conhecer Timóteo e ter aquele papel tão significativo na sua vida. Quando eu estive, há exatamente um ano, hoje completa um ano que eu estive com Milka lá em Belo Horizonte, aí a gente foi em algumas igrejas, inclusive na PIB de Belo Horizonte, uma igreja centenária. Aí conversei com o pastor Juan Nossi, que é um pastor jovem, mas muito experiente, muito trabalhador, e ele foi nos falar sobre a revolução que Deus está fazendo naquela igreja. Ele disse: pastor, uma das coisas mais lindas que Deus está fazendo aqui é recuperar no coração de muita gente a identificação de paternidade. Aqui nós temos vários casos de jovens e adolescentes que eles são órfãos de pai ou órfãos de pai vivo, órfão de pai morto ou órfão de pai vivo. E aqui nós trabalhamos com os homens a ideia de que nós vamos ser um lastro e nós vamos ser uma base espiritual para o coração de vocês. Você pode ter não tido essa presença lá na sua casa, mas dentro dessa igreja você vai ter homens que você vai poder contar, homens que você vai poder confiar, homens que você vai poder olhar e dizer assim: eu quero ser igual a você. Você para mim é um exemplo, porque você é um exemplo de pai, você é um exemplo de marido, você é um exemplo de cidadão, você é um exemplo de ser humano, você é um exemplo de crente, você é um exemplo de pastor, você é um exemplo de ovelha, e a sua vida me inspira e marca a minha vida e marca o meu coração. Isso pode também, irmãos, acontecer com mulheres que podem ser referência para outras mulheres. Você tem como ser muito relevante na vida de alguém, você tem como abençoar muito a vida de alguém. Às vezes nós vemos mulheres enormes, completas, você olha aquele mulherão grandão, mas às vezes ele tem um coraçãozinho de menina,
um coração sofrido, um coração todo machucado. Se faz de forte, mas não é. Precisando muito desse abraço de uma outra mulher. Meu sonho de igreja é que a gente avance tanto em pequeno grupo e discipulado, a ponto de que eu não precise tanto mais ter momentos de aconselhamento com mulheres. Que as próprias mulheres possam, entendeu? Acudir e socorrer as próprias mulheres. Isso não vai me eximir de ser pastor. Então, é claro que tem muito momento que eu vou conversar como pastor, com a mulher casada, com a mulher divorciada, com a mulher viúva, enfim. Mas eu estou falando assim, a mulher conversando com a outra mulher, ela tem muitas possibilidades a mais. Por quê? Porque o coração da mulher conhece o coração da mulher. A mulher pode dar um abraço muito especial em uma outra mulher, para chorarem juntas, compartilhar as lutas, falar sobre o que tem passado. Essa é a grande expectativa de Deus para nós. Então, a graça do Senhor nos alcançando, por meio desses ambientes de transformação, que são ambientes tão importantes, irmãos, para a nossa cura, para a cura da nossa alma e da nossa vida. 5. Lembro da sua fé sem fingimento. Você consegue colocar para a gente a versão Almeida 21, A21? É a versão que traduz melhor essa passagem aqui. Almeida século 21, pronto. Também recordo a sua fé sincera. Essa é a melhor tradução da palavra grega aqui, sincera. Porque ela pega o sentido da Roma antiga, onde eles trabalhavam. Já falei isso aqui para vocês uma vez. As pessoas iam para as feiras, e aí o artesão esculpia uma imagem, fazia um souvenir, enfim, ele ia vender a imagine. Aquela peça, devido ao sol ou alguma intempérie, rachava, começava a criar fissuras. Ela estava rachada. Aí o artesão, o vendedor esperto, ele pegava cera e ele passava naquela parte rachada, ele cobria, depois ele botava um tipo de verniz da época, ficava imperceptível. Só que quando ele voltava com aquele material para a feira para vender, debaixo do sol quente, a cera derretia. Aí a pessoa comprava e levava para casa, depois de um tempo, aquecia, a cera derretia. E percebia-se então que tinham comprado uma peça danificada. Então o sentido que o apóstolo está usando aqui é para dizer assim, eu lembro da tua fé sincera, da tua fé sincera, de uma fé verdadeira. Eu lembro da tua fé sincera, a fé sincera que há em ti, a fé sincera, não é uma coisa fajuta, mequetrefe, não é uma fé qualquer, de meia tigela, é uma fé sincera, pura, verdadeira, a fé que primeiro habitou. Você acredita que quando ele se refere à fé, é praticamente a única passagem no Novo Testamento que ele usa esse verbo habitar, habitou, porque não é uma fé que vem assim, michuruca, que vem e entra e sai rápido, aquela fé de fim de semana de congresso, é uma fé que vem e habita, não é uma fé que vem e passa, não é uma fé que vem e visita, mas é uma fé que vem e habita. É por isso que a fé está prevalecendo no coração de Timóteo, porque essa mesma fé prevaleceu no coração da sua mãe, prevaleceu no coração da sua avó, e também prevalece no seu coração. Que coisa mais linda! Também recordo a fé sincera, que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em você. Não é uma fé simples, não é uma fé banal, mas é uma fé que habita no seu coração, é uma fé que transforma, é uma fé que atravessa gerações. Meus irmãos, que coisa mais linda, uma fé que atravessa gerações, porque não é uma fé supersticiosa de fim de semana, não é uma fé que é abordada como um amuleto, mas é uma fé que vem fazer morada dentro do nosso coração, a fé que habita em ti, habitou em tua avó, habitou em tua mãe, e eu sei também que habita em você. Vamos terminar aqui o texto então. Também recorda a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em você. Não há limites e não há impossíveis para a graça de Deus. A graça do Senhor pode te alcançar aonde você estiver. A graça do Senhor pode alcançar qualquer pessoa que você ama. Não desista de crer. Não desista de orar pela transformação da sua família.
Eu quero te dar um conselho bíblico, pastoral e espiritual. Não deixe que a vergonha te impeça de viver os planos de Deus para a sua vida. Você pode ter caído, e todos nós estamos sujeitos à queda. O cair, meus irmãos, é do homem sim. Todos nós estamos sujeitos à queda, todos nós. Mas não tenha vergonha de reconhecer os seus erros e pecados, de se arrepender, de se levantar e continuar trilhando a sua jornada de fé, independente do que tenha acontecido. O que quer que você tenha feito, se você estiver arrependido, você pode clamar a Jesus por misericórdia, se prostrar diante do Senhor, pedir a ajuda do alto, clamar por misericórdia, que Deus vai vir ao teu encontro, Deus vai vir ao teu socorro. Não desista dos planos de Deus para a sua vida. O diabo é um pilantra, é um canalha, é sujo e mentiroso, e é nosso inimigo, e ele tenta de todas as formas tirar o nosso foco e tirar a nossa visão. E quando nós caímos em quaisquer das suas ciladas, ele aproveita aquele momento para todo o tempo ficar jogando na nossa cara o que foi que aconteceu, o que foi que nós fizemos, aonde foi que nós erramos. Às vezes, irmãos, a coisa é tão terrível que não fica restrita apenas a nós. Você pode pensar, pastor, mas não é uma coisa que só eu sei que eu fiz errado. Muita gente sabe. Parabéns, bem-vindo ao time de Timóteo. Porque não somente ele e sua família, mas toda a região que ele morava, o pessoal tinha conhecimento, e fica muito claro isso aqui em Atos capítulo 16, versículo 1. A região que ele morava, todos sabiam, por isso que Paulo, para atuar naquela área, disse: meu filho, você está um rapaz, você tem 20 anos, você vai ter que ser circuncidado, porque todo mundo sabe que você é filho de pai grego com a mãe judia, e isso aqui pode ter um peso, mas vamos fazer aquilo que é a nossa parte, vamos fazer aquilo que tem que ser feito por fora, porque por dentro Deus já está trabalhando em você, e é exatamente o que Deus quer fazer, irmãos. Acreditem no poder da graça de Deus. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, que palavra de esperança, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando, irmãos, a gente tropeça e cai no pecado, às vezes, irmãos, pior do que o próprio pecado no qual nós caímos é o que vem depois, é a nossa incapacidade de acreditar que podemos ser perdoados por Deus. Nós podemos ser perdoados pelo Senhor, independentemente do pecado que tenhamos cometido, qualquer que seja ele. Se você estiver arrependido, Deus pode te perdoar, Deus pode te alcançar. Leve essa palavra de esperança para a sua família, leve essa palavra de esperança para as pessoas que você ama. Talvez você tenha dentro de sua casa alguém que abandonou a fé, a comunhão com os santos, porque acha que fez algo tão terrível, que se considera indigno da graça de Deus e da comunhão com os irmãos. Leve essa palavra de esperança. Olha, se Deus fez aquilo com Timóteo, com a família de Eunice, pode fazer com você também. Levanta em nome de Jesus, sai de onde você está parado e venha para a graça do Senhor Jesus. Venha para a comunhão, enfrente o medo, enfrente a vergonha, enfrente os estigmas, enfrente o orgulho, aquele medo, aquele pavor. O que vão pensar, o que vão dizer, como é que vão me olhar? Meu amigo, só quando você estiver morto vão deixar de olhar e comentar a seu respeito. Talvez estão comentando já há muito tempo, você nem sabe. Você dentro de sua casa parado, estão comentando. Não importa, não pare sua vida por isso não. Busque perdão do Senhor, busque a graça do Senhor e busque restauração do Senhor. E que eu e você sejamos, aqui dentro da igreja, aquilo que o apóstolo Paulo foi na vida de Timóteo. Que a gente seja um instrumento de Deus para o coração de tantos rapazes que tem essa lacuna absurda dentro de casa, a falta de uma referência espiritual masculina. Que você seja essa referência, essa mulher de Deus, piedosa, uma mulher santa de Deus, que seja uma referência espiritual para tantas moças que precisam de referências espirituais. Que nós sejamos essas pessoas na vida dos outros aqui dentro, mas que sejamos essas pessoas de esperança em nossa casa também, para os nossos filhos. Eu imagino a barra que Lloyd enfrentou quando Eunice engravidou, mas segurou a barra para não cair. Eu tenho certeza que o perfil dela, como a Bíblia diz que era uma mulher em quem habitava a palavra desde sempre, né? Eu tenho certeza que não foi aquela mulher que disse assim: ninguém vai falar mal da minha filha não, porque aqui tem gente muito pior do que a minha filha. Não, ela não era aquela que ia para esse tipo de discurso tolo, inútil. Era aquela que com certeza botava a verdade na cara, arrochava o nó, como tinha que arrochar, mas depois dizia assim: vem cá minha filha, me dê um abraço aqui. Independente do que você tenha feito, você é minha filha e eu te amo.
e eu vou cuidar de você. Um pai também fazer isso. Minha filha, eu não tenho medo que você se torne uma prostituta apenas, que você se torne uma ladra. Eu tenho medo de te perder para o pecado e para o mundo, porque eu não gerei uma filha para ser um depósito de demônio e nem para povoar o inferno, mas eu gerei uma filha para ser uma princesa do Senhor Jesus, um vaso de honra na casa do Senhor. Você tropeçou, porque todos nós estamos sujeitos a tropeçar, mas a mão que nos segura é a mão forte do nosso Deus, e nós vamos agarrar nessa mão do Senhor, e pular no colo do Papai do Céu, e nós vamos vencer essa tempestade em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, leve esperança para a sua família, leve esperança para os seus filhos, leve esperança para os seus netos. Não fique do lado daqueles que defendem o erro a todo custo. Isso é loucura, é insanidade. A Bíblia diz que não devemos ser cúmplices das más obras de seu ninguém. Errou e você tem que enfrentar isso aqui. Mas no meio da justiça e da exortação, ofereça amor, ofereça misericórdia e braços estendidos, porque é assim que Deus manifesta o seu poder e a sua graça. Quando a desgraça é transformada pela graça. Aconteceu na vida de Timóteo e pode acontecer na vida de todos nós que estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.